Vamos lá, turma, nossa aula de geografia, página 82 a 85. Geografia, página 82 a 85. Vamos lá? Pegaram? Então vamos lá. A gente vai estudar agora a população brasileira, sua cultura e seu trabalho. Então, o Brasil é um país diverso. Ele foi formado por muitos povos. Todos eles ajudaram a construir um país bem diferente. Essa diversidade pode ser percebida nos habitantes do nosso país, em seus costumes e nas atividades realizadas por eles. Agora você vai conhecer um pouco sobre essa população brasileira. Vamos lá? Então vejam só, a formação da população brasileira. A população brasileira, ela se formou a partir da influência cultural de vários povos. Porém, antes da chegada dos portugueses e de outros povos, já existiam o quê? Habitantes aqui no nosso país, que eram os índios, muito bem. Então, vejam só, vocês vão ler aí um trecho dessa canção, Sob o Mesmo Céu, e descobrir quais povos originaram-se da população brasileira. Vamos lá? Então, sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior da capital, a gente vem do mundo e da floresta. Então, vejam só, ele está falando aí o quê? Sobre a população brasileira, sobre a sua formação. Imaginem só, né? Como seria aí como foi, né, a chegada aí de nós, dos nossos. Então, vejam só. O que é que eu quero que vocês vejam, que vocês escutem essa música. Vamos lá? Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil, com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil. Sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira. Só o ritmo de uma canção maior. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta. Então, vejam só, né? Eu queria que vocês escutassem só esse trechozinho. Então, vejam só, quais povos aí deram origem à população brasileira, levando em hipótese aí essa letra dessa música? E aí, o quê? Os índios, o que mais? Os negros e os portugueses, em consideração a essa música. E quais são as influências desses povos na população brasileira atual? Então, a influência, gente, é a cultura, são os costumes, toda essa herança, né? E a mistura, claro, a nossa cor de pele, ó, que vem de lá do nosso passado, dessa mistura de raças. Então, vejam só, um país grande e populoso. Todos os dias, quando você sai de casa para ir à escola, você vê muitas pessoas andando na rua. Não é mesmo? Quando vocês saíam, né? Agora, claro, a gente está mais dentro de casa devido a esse isolamento social. Mas quando vocês saíam, vocês viam, com certeza, né? Várias pessoas aí na rua, porque estavam indo à escola também, estavam indo trabalhar, estavam fazendo alguma atividade física, estavam indo a um supermercado, a uma padaria. Então, gente, muitas pessoas na rua.
O conjunto dessas pessoas e de todas as outras que vivem no território brasileiro, elas formam a população do nosso país. Para estudar uma população, é preciso fazer algumas perguntas, como: qual é o seu tamanho? Como ela se formou? Quais são as influências culturais? Então, isso tudo do quê? Do nosso país, claro, né? Em 2019, a população brasileira era de aproximadamente 210 milhões de habitantes, distribuído nos estados, municípios e no Distrito Federal. Por isso, podemos dizer que o Brasil ele é um país populoso, pois ele é composto por um número muito grande de pessoas. Aí está o mapa mundi, o mapa do mundo. E ele está mostrando o quê? Os países mais populosos. Então, ele está mostrando quais são os países mais populosos. E aqui na agenda tá os países. E entre eles, o Brasil ele fica em quinto lugar. Ele é o mais populoso do mundo, com uma população tão grande que os habitantes do Brasil apresentam uma rica diversidade de características culturais, como a pele, o tipo de cabelo, os olhos. Então, e quem são esses brasileiros? A diversidade da população brasileira é o resultado da influência de muitos povos, como os indígenas, os portugueses, os africanos, e ao longo do tempo esses povos habitaram as terras que atualmente fazem parte do nosso território brasileiro e ajudaram a construir o nosso país. Vejam só, vamos ver aí um pouquinho dos indígenas, né, dos portugueses e dos africanos. Os indígenas, eles foram os primeiros povos a habitarem no nosso país. E eles ainda habitam até hoje, só que em menor quantidade. Acredita-se que milhões de indígenas viviam no território brasileiro, principalmente no litoral, antes da chegada dos portugueses. Só que a partir de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil, eles iniciaram o processo de ocupação e exploração dos recursos naturais do nosso país. Então, com o passar do ano, nasceram brasileiros descendentes de quem? De indígenas e de portugueses. Milhões de africanos escravizados, porque os africanos eles vieram aqui para o Brasil como escravos, eles foram trazidos à força para o Brasil. Inicialmente, né, a presença deles se deu por forma de mais intensa no litoral, como a dos indígenas. Por quê? Porque os indígenas, eles não tinham a força e não sabiam trabalhar, né, não tinham o pique dos escravos, dos africanos. E aí, por isso que eles preferiram trazer, né, os escravos para ajudar nessas colheitas. Então, os africanos, eles também construíram, né, contribuíram para a nossa formação da população brasileira, assim como os indígenas e os portugueses. Imaginem só, né? É uma mistura de raças linda do nosso Brasil. Então, vamos lá para o nosso tira dúvidas, que vocês às vezes não querem tirar dúvidas. Por favor, se não tiver, se realmente vocês estão entendendo, eu fico orgulhosíssima de vocês, tá? Aguardo vocês lá.